Minha gente, a graça e a paz do Senhor, um ótimo domingo para todos. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E esse texto para mim é um dos textos mais sensacionais de toda a Bíblia Sagrada, porque nos traz uma revelação muito profunda e um momento de reflexão único, ímpar, especial, onde você para, reflete e chega a conclusões poderosas para mudar a sua vida, para mudar a sua história e para lhe dar uma nova direção. Olha o que diz o texto de Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Versículo 2 diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5 diz: E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Ao versículo 6 diz: E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Minha gente, quando nós lemos esse texto sagrado, nós aprendemos uma lição de vida tremenda, poderosa, capaz de mudar a história de qualquer pessoa. Primeiro nós precisamos analisar Pedro. Quem era Pedro? O personagem, eu não diria o personagem central dessa história, que é o personagem central aqui é Jesus, mas um dos personagens mais importantes envolvidos aqui nesse texto. Pedro era um pescador profissional, foi criado toda a sua infância às margens do lago de Genezaré ou do mar da Galileia, que é a mesma coisa. Pedro, pescador desde menino, não fazia pesca por esporte, por lazer, mas era sua profissão. E Pedro pesca a noite inteira e ao amanhecer do dia sente-se frustrado por não ter conseguido apanhar nada. Lembre-se que ali estava o sustento de Pedro e de toda a sua família. Era o ganha-pão de Pedro, ele não estava pescando por lazer. Pedro se sente frustrado, fica preocupado, tem contas para pagar, tem família para sustentar, tem toda uma responsabilidade no contexto social, financeiro para arcar. E Pedro sente-se frustrado, está preocupado, está triste. Empregou esforços, empregou conhecimento. Pedro tinha um bom barco, Pedro tinha uma boa rede, Pedro tinha um conhecimento de pesca tremendo. Pedro conhecia quando o mar estava com a maré alta, com a maré baixa, quando o mar estava para peixe, quando não estava. Pedro sabia onde tinha peixe e onde não tinha. Pedro tinha tudo humanamente a seu favor para fazer uma grande pescaria, para sair dali com uma grande vitória, com um grande salário. Mas Pedro ficou frustrado e está lavando as redes, cabisbaixo, triste, preocupado, cansado, depois de uma noite inteira acordado, tentando pescar, levar o pão para casa. Pedro está lavando as redes para ir embora. Quando Jesus aparece e lhe ordena que lance as redes, mas lance as redes em alto mar. Eu aqui aprendo a primeira lição. Primeiro, Pedro não teve sucesso no que estava fazendo por falta de capacidade intelectual, humana, física, dentro do contexto em que ele estava inserido naquela noite, que era de pescar. Pedro tinha tudo isso. Pedro era um PhD em pescarias, podemos usar aqui esse termo. Então esse não foi o problema de Pedro. Pedro não fracassou por não saber o que estava fazendo. Não, esse não foi o problema de Pedro. Lembre-se que
Quem construiu o Titanic, com toda a capacitação que tinha para um projeto tão ousado, tão grande, para o maior transatlântico do mundo até então, não impediu que o Titanic afundasse. Mas Noé, um agricultor que não entendia nada de construção de navio, construiu uma arca. E a arca salvou a sua família e salvou a humanidade, porque preservou a raça humana. Sabe por quê? Noé construiu a arca, mas o arquiteto da arca foi Deus. Não é a nossa capacidade intelectual, humana, física, que vai garantir o nosso sucesso. Não, não é. Aquele casal de noivo lá nas bodas de Canaã fizeram sua festa de casamento e com certeza investiram muito, porque festa gasta, e os judeus são muito cuidadosos para que tudo saia muito bem, obrigado, mas faltou vinho no meio da festa. Não foi a falta de organização, de repente, dos noivos que gerou aquela crise na falta de vinho e que lhes traria grandes frustrações, vergonha diante dos seus convidados. Mas Jesus estava na festa, porque naquele momento aquele casal de noivo não tinha onde comprar vinho para dar continuidade à festa. Jesus estava lá. Jesus foi o convidado especial. Jesus salvou a festa. De repente você diz: pastor Marinaldo, eu sou um ótimo profissional, eu tenho faculdade, eu fiz uma pós, fiz um mestrado, fiz um doutorado, mas as coisas não vão, minha vida financeira está travada. Pastor, eu sou um ótimo comerciante, eu acordo 5 horas da madrugada, eu abro a minha loja, eu já chamei o pessoal do Sebrae para ir lá me dar uma consultoria, eu me esforço, eu tenho tudo muito bem organizado, eu luto, eu corro, mas o meu comércio não está dando certo. Talvez você esteja aí pensando: pastor Marinaldo, eu me dedico, eu luto, eu me esforço para servir a Deus, mas pastor, eu não estou conseguindo. Eu quero que você entenda na manhã desse dia que a questão não é você ter capacidade intelectual, financeira, espiritual ou não para garantir o sucesso do que você está fazendo e para lhe certificar de que seus sonhos serão realizados. A questão não é essa, meu irmão, minha irmã. Talvez você diga: pastor, eu sou uma ótima esposa, eu faço de tudo pelo meu esposo, eu amo, mas, pastor, só pela misericórdia de Deus. A questão não é você, não é a sua incapacidade ou capacidade humana, não é o seu esforço ou falta de esforço. O segredo da nossa vitória está em buscar a direção de Deus. Quando nós estamos na estrada e pegamos um caminho errado, passamos uma entrada, principalmente nas grandes capitais, nós ficamos preocupados porque sabemos que o próximo retorno só a 2, 3, 4, 5 quilômetros lá na frente. E temos que andar muito para conseguir voltar. E quando não conhecemos a estrada, ficamos pensando: e agora? O que é que eu vou fazer? Mas não está nada perdido. Logo você vai encontrar uma placa dizendo retorno a tantos quilômetros. Mantenha-se à sua esquerda ou à sua direita, e logo você recebe a direção para voltar ao caminho correto. Nosso relacionamento com Deus é isso. Quando nós erramos por falta de sensibilidade espiritual, por não ouvir a voz de Deus, por não ter nos preocupado em buscar uma direção de Deus, em saber qual a vontade de Deus para a nossa vida, e andamos como filhos errantes, como filhos que não têm pai,
como pessoas sem direção, como um cego que perdido em meio a um tiroteio não sabe para onde correr porque não enxerga, falta-lhe a visão. Quando isso acontece conosco, nós vamos colher as consequências das nossas escolhas erradas, dos nossos erros, porque o ser humano é péssimo em fazer escolhas. Nós não sabemos escolher. Por isso que a palavra de Deus nos diz que foi Deus quem nos escolheu e não nós que o escolhemos. Porque se dependesse de nós escolher a Deus, seria muito difícil fazermos isso. Mas o Senhor nos amou primeiro e nos escolheu. Aleluia, glória a Deus. Palavra de Deus para você nesse domingo. Pare um pouco, ore a Deus, reflita sobre a sua vida. Eu estou falando para alguém que está dizendo: pastor Marinaldo, tudo tem dado errado na minha vida e eu sirvo a Deus. A questão não é você servir a Deus, não é você ser membro de uma igreja evangélica, ter uma carteirinha de membro, ou uma credencial de presbítero, de evangelista, de pastor, ser um obreiro oficial da igreja. Não, meu irmão, a questão não é essa. A questão é o seu relacionamento com Deus. A questão é se Jesus é o convidado especial na sua festa. A questão é se Ele te mandar ir ao alto mar depois de uma noite de muito trabalho e frustração e lançar a rede, aonde você tentou a noite inteira e não conseguiu nada, será que você vai dar ouvido, vai acreditar, vai crer depois de tentativas frustradas? A questão é: estamos prontos para obedecer, para ouvir a voz de Deus, para seguir a sua orientação, para irmos aonde quer que nós, para irmos aonde Ele quer que nós vamos? A questão é essa. Precisamos ouvir mais a voz do nosso Deus. Precisamos ouvir mais a voz do nosso Pai. Não é momento de lavar as redes, porque você perdeu uma batalha. A guerra continua. É momento de você parar, ir para frente de um espelho, olhar para você mesmo e se perguntar: eu tenho ouvido a voz de Deus? Eu tenho ido aonde Ele quer que eu vá? Eu tenho feito o que Ele quer que eu faça? Pense nisso. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vitória, mas depende muito de você. Deus é 99% de reação e 1% de ação. Deus age mais em prol ou em resposta à nossa ação como reação do que por sua própria soberania divina. Lembre-se, Deus quer te abençoar, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer lhe dar vitória, Deus quer mudar a sua história, mas Deus é reação, Ele está esperando a sua ação, e Ele tem coisas grandes para você. Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. Deus disse: Pedro, se você me obedecer, se você seguir a minha orientação, se você entrar nesse barco e navegar na minha direção, eu vou te recompensar a noite inteira de frustração, porque eu estou lhe dizendo: vá ao alto mar. Você quer pegar peixe grande, quer pegar dourado, quer fazer uma pescaria digna, quer ganhar dinheiro, quer sair daqui com os cestos e o barco a ponto de quase não poder mais andar de tanto peixe, quer ser abençoado? Vai para o alto mar. Eu sou Deus de coisas grandes. Aqui você não vai pegar peixes grandes, aqui você vai pegar peixe pequeno. Aqui você vai pegar no máximo sardinha. Eu quero te dar dourado. Eu quero te dar peixe bom, peixe grande, peixe caro. Eu quero te abençoar, quero te fazer prosperar. Mas abre a tua visão, enxergue longe, veja alto, porque eu sou um Deus grande. Eu sei aonde tem o que você pensa que não tem. Eu sei como fazer o que você pensa que sabe. Eu vou mudar essa noite na tua vida. Não vai ser uma noite de frustração, não, porque eu estou te dando
a maior pescaria que você já teve. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Se você está passando por lutas, por problemas, por aflições, Jesus disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele não disse que não teríamos problemas, mas ele ordenou que em meio aos problemas tivéssemos bom ânimo, tá bom? Então, cabeça erguida, olhe para cima, sua vitória vem de lá. Esqueça o diagnóstico, esqueça as opiniões contrárias, não dê ouvido às críticas destrutivas, olhe para cima. Não escute aqueles que não acreditam em você por causa de um fracasso na sua vida, porque o teu Deus vai transformar esse fracasso em oportunidade para manifestação da glória, do poder, do amor dele na sua vida. E essas pessoas que te criticam vão te ajudar a pegar na rede para levar os peixes para casa. Deus abençoe a todos. Hoje à noite temos um grande e poderoso culto da família aqui na Igreja Batista Aliança em Cristo, na Avenida Sebastião Corrêa da Rocha, aquela avenida por trás da Home Center, Carajás Construções, aqui no bairro do Tabuleiro do Martins, parte alta de Maceió. Sai de qualquer lugar de Maceió onde você estiver e vem estar comigo hoje à noite. Eu vou estar ministrando a palavra e eu quero orar pela sua vida e te abençoar em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Fiquem na paz do Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, eu abençoo essa mulher e esse homem que está nesse momento me assistindo pelo Facebook, que foi ministrado por essa palavra, que é a tua palavra. Deus querido, abençoe a todos com um grande domingo de vitória, em nome de Jesus. Amém.